Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 20. E já começa assim, com uma parábola bem conhecida, né? A dos trabalhadores na vinha. Isso, essa mesma. Uma história que sempre dá o que pensar. Com certeza. Imagina só, um dono de terras sai contratando gente para trabalhar na vinha dele. É. Uns bem cedo, outros às 9, meio-dia, 3 da tarde. E até uns que chegam quase no fim do expediente, tipo às 5 da tarde. Exato. Com os primeiros, ele combina o pagamento normal, 1 denário pelo dia. Mas para os outros, ele só fala tipo, vou pagar o que for justo. Meio vago, né? Sim. Deixa uma certa expectativa no ar. Pois é. Aí no fim do dia, vem a surpresa. Ele manda pagar todo mundo, começando pelos últimos que chegaram. E o valor? 1 denário. Para todos. Igualzinho. Ah, aí a confusão tá armada, né? Imagina a reação de quem ralou o dia inteiro. Nossa, total. O pessoal que pegou no pesado desde cedo fica indignado. Como assim? A gente aguentou o calor o dia todo e esses caras que só trabalharam 1 hora ganham o mesmo? A reclamação é forte. Faz sentido, do ponto de vista deles, né? A comparação é inevitável. Sim, mas a resposta do proprietário é, assim, bem direta. Ele fala: Amigo, eu não tô sendo injusto com você. A gente não combinou 1 denário? Pega o seu e vai. E continua: eu quero dar a este último o mesmo que dei a você. Eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro ou o seu olho tá ruim porque eu sou bom? Direto na questão da inveja, né? Exatamente. E aí ele solta a frase-chave. Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Isso mexe com toda a nossa ideia de mérito, de recompensa proporcional ao esforço, sabe? Totalmente. A parábola aponta para uma outra lógica. Talvez a lógica da graça, da generosidade de Deus que não se mede só pelo tempo de serviço ou pelo esforço que a gente vê. O foco parece ser a bondade de quem dá, não a comparação entre quem recebe. Uma perspectiva bem diferente da nossa do dia a dia. E essa ideia de inversão, ela parece preparar o clima para o que vem depois. Jesus está indo para Jerusalém com os 12, né? Sim, o cenário muda, a tensão aumenta. E aí ele faz uma previsão bem específica e sombria. Fala que vai ser traído, entregue aos líderes religiosos, condenado à morte. E não para por aí. Não, ele diz que vai ser entregue aos gentios, aos romanos, para ser zombado, açoitado, crucificado, mas termina falando da ressurreição no terceiro dia. É a terceira vez, né? É a terceira vez que ele anuncia isso. E cada vez com mais detalhes. Traição, zombaria, açoite, crucificação, ressurreição. É muito claro. Ele está tentando preparar os discípulos para o choque que vai ser Jerusalém. Mesmo assim, parece que a ficha não caiu totalmente para ele, sabe? Porque logo em seguida vem a mãe de Tiago e João, Ah, sim. o pedido ousado. Muito. Ela chega e pede para Jesus: Olha, deixa meus filhos sentarem um à sua direita e outro à sua esquerda no seu reino, tipo os melhores lugares. Posições de honra máxima, de poder. E Jesus responde de um jeito, ele pergunta se eles aguentam beber o cálice que ele vai beber, uma imagem forte do sofrimento que ele acabou de descrever. E eles, na hora, dizem que sim. Talvez sem captar a profundidade toda, né? Provavelmente. Mas Jesus diz que, mesmo que bebam o cálice, essas posições não são dele para dar, são do Pai. E claro, os outros 10 discípulos ficam furiosos com Tiago e João. Uma baita indignação. E essa tensão toda vira uma oportunidade de ensino para Jesus, né? Ele chama todo mundo e fala sobre liderança. Isso. Ele contrasta com os governantes do mundo que dominam, que exercem autoridade. Ele diz que entre os seguidores dele, a lógica é outra. Totalmente diferente. Quem quiser ser grande entre vocês deverá ser servo. A grandeza está em servir e não em ser servido. É uma inversão completa. Exato. E ele se coloca como modelo principal. Sim. Assim como o Filho do Homem, esse título que ele usa para si mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso redefine tudo sobre poder e status. Completamente. Liderança como serviço, como autodoação. A autoridade real vem da disposição de servir, de se colocar a serviço do outro, espelhando o que ele mesmo faria na cruz. É um desafio enorme até hoje, né?
Com certeza. E para fechar o capítulo, como que ilustrando essa compaixão na prática, tem uma cura. Eles estão saindo de Jericó. E aparecem 2 cegos na beira do caminho. Isso, e eles começam a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Usando um título messiânico forte, reconhecendo quem Jesus era. A multidão tenta mandar eles calarem a boca, né? O de sempre. Pois é, mas eles gritam ainda mais alto. E Jesus para. Ele ouve, chama os dois e pergunta uma coisa simples: o que vocês querem que eu faça? Direto ao ponto. E a resposta deles também: Senhor, queremos que os nossos olhos sejam abertos. Um pedido de visão, literal e talvez até simbólico. Pode ser. E Jesus, movido por compaixão, toca os olhos deles. Na mesma hora, eles passam a enxergar e começam a seguir Jesus. Um final bem impactante para o capítulo. Sem dúvida. Esse milagre reforça a autoridade de Jesus, mas principalmente a compaixão dele. E conecta perfeitamente com o ensino sobre servir, né? Ele para, dá atenção a quem está à margem, atende à necessidade deles, é o poder a serviço do resgate, a liderança servidora em ação. Então, esse capítulo 20 de Mateus nos leva por um caminho intenso, né? Começa com a generosidade de Deus, que desafia a nossa lógica na parábola. Passa pela previsão dura do sofrimento, pelo chamado radical a uma liderança que serve. E termina com esse ato concreto de cura, de compaixão que restaura. Fica então a reflexão, né? Como essa ideia dos últimos serem primeiros conversa não só com a graça de Deus, mas também com essa dinâmica de poder e serviço que Jesus ensina logo depois. E de que forma a generosidade daquele dono da vinha e a compaixão de Jesus com os cegos mostram o tipo de primeiro que realmente importa para ele.